Fala pessoal, então dando continuidade ao estudo da ecologia, né? Queria falar um pouquinho sobre os biociclos, ok? Falar também sobre os biomas, com ênfase obviamente nos biomas do nosso país, tá? Falar um pouquinho sobre a divisão desses ciclos, né? Desses biociclos que se faz bem importante, tá? Vamos lá. Primeiro, quanto à divisão, a gente entende que a região que compreende toda a vida na Terra é chamada de biosfera, só que essa biosfera ela é dividida aí em 3 regiões, tá? O talassociclo é a região do planeta que compreende os mares e os oceanos, tá? O limnociclo, que compreende rios, lagos e lagoas, ok? E o epinociclo. Epinociclo é a região que compreende os continentes, belezinha? Então vamos lá. No talassociclo a gente tem a maior ocupação do planeta Terra. Cerca de 3/4 do nosso planeta é ocupado por esse biociclo, ok? Enquanto que o epinociclo ocupa cerca de 1/4. Apesar de ser quase que a quantidade o tamanho do limnociclo ser quase que desprezível, essa região do nosso planeta é indispensável à vida. É por isso que a gente, como eu comentei há pouco tempo aí no outro vídeo, falando sobre a sustentabilidade, usar os recursos naturais de forma consciente, porque sem água nós não conseguimos garantir os diversos processos metabólicos que todos os seres vivos, todos os compostos orgânicos necessitam, beleza? Vamos falar do talassociclo. Talassociclo, como eu disse, região compreendida entre os mares, tá? e oceanos. Nessa região do planeta, a gente tem uma biodiversidade riquíssima, mas isso acontece porque não há nenhuma separação entre os diversos biomas que compreendem essa região. Quer dizer, não tem barreira, não tem divisão, todos os seres interagem de alguma forma, benéfica ou não, tá? Mas essa interação se faz necessária e torna essa região um tanto quanto mais estável. O talassociclo pode ser dividido de acordo com a incidência de luz, com a penetração de luz nesse ambiente, em 3 regiões. A região eufótica, tá? A região disfótica e a região afótica. A região eufótica é aquela região em que a incidência de luz é muito alta, tá? Onde o processo fotossintetizante ocorre de maneira bem expressiva, beleza? E aí, logo após, né, a região eufótica tem em torno de 80 metros de profundidade, pode chegar até 80 metros de profundidade, e logo após a região eufótica a gente tem a região disfótica. Na região disfótica ainda ocorre a incidência de luz, beleza? Ainda ocorre o processo de fotossíntese igual à primeira região? Não é igual à primeira região. Porém, para garantir a estabilidade nessa região, a gente tem essa incidência de luz aí garantida, beleza? Logo após a gente tem a região afótica, em que não há incidência de luz, tá, pessoal? Além disso, o talassociclo pode ser dividido também de acordo com os seres que habitam essa região do planeta e também com o distanciamento da costa, tá? Em região pelágica, ok, pessoal? E também em região bentônica. Os seres que habitam essas regiões, eles têm as suas características, obviamente, de acordo com
a proximidade dessa costa, tá, pessoal? Na região pelágica, a gente tem algumas subdivisões, alguns domínios, tá? Em que há o domínio nerítico, tá? E também o domínio oceânico. Pessoal, além disso, na região bentônica, é a região que tem como característica uma biodiversidade bem aumentada. Na verdade, é fonte de estudos em muitas pesquisas científicas por conta dessa biodiversidade, tá? De acordo, obviamente, com a região do planeta em que elas estão inseridas. Claro, a gente está falando de posicionamento lá dos polos, né? De acordo com os animais ali que estão inseridos, pessoal. Além disso, o talassociclo pode ser dividido de acordo com os seres que estão presentes nessa região, em seres bentônicos, seres nectônicos, seres planctônicos, tá? E os seres planctônicos, eles têm uma responsabilidade imensa no nosso planeta. Na verdade, são os seres, tá? Fotossintetizantes que estão presentes no nosso talassociclo, que são responsáveis pela maior parte de absorção de energia luminosa. Isso são os responsáveis por garantir a maior quantidade de oxigênio, tá, distribuído no nosso planeta. Lá nos seres planctônicos, esses seres que realizam esse processo fotossintetizante são os fitoplânctons. Belezinha, pessoal? Show de bola. No liminociclo, a gente tem essa região dividida em duas províncias, ok, pessoal? A província lêntica, tá? É responsável pela região que apresenta águas paradas, águas mais lentas, tá? E a gente tem a região lótica, responsável pelas correntezas, né? A gente sabe que alguns ambientes, ainda que de água doce, estão correndo, estão passando, estão em transformações, tá? Existe nessa região processo fotossintético, mas garantido apenas por algas que estão fixadas em alguns substratos. Então a quantidade é realmente muito mais baixa. E por último, a gente tem os epinociclos, né? Que compreende todos os biomas terrestres do nosso planeta. E é sobre eles que nós iremos falar agora, beleza? Então, quanto aos biomas, é importante a gente entender que a definição talvez não seja tão clara para todo mundo. Biomas são regiões, tá, do planeta, regiões dentro de um ambiente em que há predominância de determinada fauna e de determinada flora. Não que nesse ambiente não haja fauna de outro bioma, mas naquele ambiente o que predomina é um determinado grupo de vegetais e um determinado grupo de animais, beleza? No Brasil, a gente tem alguns biomas predominantes, tá? Alguns com uma biodiversidade muito mais ricas, como a Mata Atlântica, tá? E outros um pouco
menos diversidade tanto de animais quanto de vegetais, como a caatinga, beleza? Começar pela região amazônica, né, que tem ali predominando o bioma Amazônia. É uma região em que a biodiversidade é riquíssima, em que muitos organismos, tanto animal quanto vegetal, ainda não foram bem definidos ou todos catalogados. Nós temos uma diversidade muito aumentada nessa região. É uma região em que há